Olá, pessoal! Com muita alegria, nós estamos aqui iniciando a gravação de mais um episódio do Conexão Escolar, junto com os queridos, os alunos do nono ano, que vieram aqui trazer informações de qualidade e falar sobre um tema hiper relevante. E o nosso objetivo é fazer com que nós possamos impactar a comunidade com essas informações e conscientizar, né, todos eles sobre a importância da intervenção. O tema é bullying. E para isso nós também, além dos alunos do nono ano, trouxemos aqui uma querida também, a nossa Rafa, Exato. a nossa psicóloga, que está aqui junto com a gente. Prazer, uma satisfação muito grande estar com você. E eu queria também aproveitar para pedir aos nossos alunos que se apresentem. Olá pessoal, meu nome é Silas Carvalho. Meu nome é Ana Beatriz Lima. Olá, meu nome é Sofia Braga. Olá pessoal, meu nome é Davi Leal. Olá gente, meu nome é Gabriel Nascimento. Sejam todos muito bem-vindos. Já há bastante tempo que a gente estava planejando esse encontro e a gente decidiu falar sobre esse tema que, em algum momento, dentro do ambiente escolar, ou nós presenciamos, ou nós fomos vítimas, ou nós cometemos o bullying. Mas para entender um pouquinho da dimensão desse problema, o Davi tem uma informação super relevante. Então, gente, a gente fez uma pesquisa sobre o bullying e, segundo o IBGE, um em cada 4 alunos sofre ou já sofreu bullying. Então, Rafa, o que é o bullying? Então, eu gosto de definir o bullying em duas palavras. Eu diria que o bullying é uma violência disfarçada. Isso quer dizer que não é uma brincadeira. E como acontece o bullying? O bullying acontece por uma pessoa ou um grupo, na maioria das vezes, é um grupo de pessoas. E contra uma vítima, um sujeito, eles fazem exposições, ridicularizações, agressões físicas, verbais, psicológicas, emocionais. Falando sobre isso, eu já trago um pouquinho desses tipos de bullying, né? Como eu já havia dito, é uma agressão que pode se manifestar de forma verbal, quando o outro é agredido, né? Com palavras de ofensa, ridicularização, exposição, de forma física mesmo, com agressões físicas, de forma psicológica, quando há ameaças, chantagens e exposições. E nós avançamos aí. Os meninos têm um dado muito importante aí para falar sobre o cyberbullying, que é o bullying digital. Eu gostaria que eles falassem para a gente entender como hoje o bullying já avançou os muros da escola e já acompanha esse indivíduo que sofre, a vítima, 24 horas por dia, nós podemos dizer. Eu venho aqui trazer um dado da Unicef, que o cyberbullying cresceu muito nos últimos anos por causa do uso das redes sociais, que é um grande terror, porque antes as crianças, principalmente os adolescentes, sofriam bullying só apenas em ambientes hostis, como na escola ou entre outros ambientes. Mas hoje em dia, esses adolescentes sofrem bullying até em casa, mexendo no seu celular, nas redes sociais. Imagine o nível de sofrimento desse aluno Sim, sim. exposto a essa realidade Não consegue se 24 horas. desligar, né? Aham. Não consegue sair desse ambiente para um ambiente seguro, porque hoje todo mundo tem acesso ao celular e às redes. Então, o tempo todo essa criança, esse adolescente está exposto a esse tipo de agressão que a gente sabe que tem um impacto emocional gigantesco, né, galera? Os famosos grupos de WhatsApp também, Sim. muitos alunos às vezes, por falta de fiscalização, talvez, né, de uma atenção especial com relação a isso, encontram um ambiente que eles acham, apenas acham, que eles podem fazer, falar o que quiserem. Pelo sentimento de impunidade, né? Aquela ideia de se acreditar que a internet é a terra de ninguém, então eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ser qualquer coisa. Um outro fato também é que a gente sabe que hoje existem muitas redes sociais que são fakes. A pessoa faz e ela está escondida ali. A sua imagem real não é apresentada. Coloca um nome de fake ali, uma figura, qualquer imagem Anônima, aleatória, né? é anônima, perfeita. E a partir disso ele se sente protegido enquanto a sua identidade e se sente livre, né, para expor e agredir, né, e constranger, né, essa vítima, esse colega. Então, se tem algo que eu acho importante a gente deixar muito definido, é não tentar maquiar o que é o bullying, tá, galera? O bullying é uma violência
disfarçada. Não tem outro nome que a gente possa dar. E quem comete o bullying é o quê? É um agressor, porque se eu estou falando de violência, eu estou falando de agressão. E interessante a gente fazer mesmo uma leitura da palavra bullying, né? Ela tem uma origem, uma palavra inglesa, então ela tem origem, como eu já falei, né, dessa natureza inglesa, e o significado dela é tirano e valentão. Então, o bullying, a própria palavra já traz pra gente essa característica. Bullying é uma pessoa que faz e que comete violência contra outra pessoa, e o significado da palavra é isso, tirano, valentão. Já que estamos falando de conceito, é importante também separar, né, e trazer para a nossa comunidade a informação de que nem todo tipo de brincadeira é bullying. Nem todo tipo de atitude, né, contra o outro é bullying, sim. É importante a gente descrever para a gente conseguir definir exatamente se uma situação é ou não bullying. Então, o bullying, ele tem algumas características. Perfeito. Então, quando eu sei que eu estou sofrendo ou eu estou sendo testemunha de alguém que está sofrendo, na essência, essa violência, essa agressão. Então, nós temos 3 características que são pontos norteadores para a gente fazer essa leitura, que qualquer um de vocês podem fazer. A primeira delas é intencionalidade. Então, quem comete bullying? A pessoa que agride outra pessoa, ela tem intencionalidade realmente de constranger, de machucar e de expor essa pessoa. Existe uma intencionalidade, é intencional, não é sem querer. Partindo desse ponto, nós temos o segundo ponto, que é repetição. Então, não é uma situação, né? Não é uma violência disfarçada que acontece em um momento ou outro pontual. Não. É repetidas vezes, acontecem com muita frequência, todos os dias ou em todos os momentos que aquela pessoa que agride encontra a vítima. Então, repetição é a segunda característica. E a terceira é o desequilíbrio de poder. Então, aquela pessoa que é vítima, que sofre, ela não consegue, ela é incapaz de se defender ou tem muita dificuldade de se defender. E é interessante deixar claro que esse desequilíbrio também acontece porque é uma pessoa, na maioria das vezes, contra um grupo de outras pessoas. Então, existe esse desequilíbrio. É muito difícil lutar contra vários, né? Então, as características principais e mais predominantes para a gente fazer essa leitura e fazer essa definição são essas 3 características. Agora ficou muito mais claro, Sim. Rafa. Porque, por exemplo, eu que trabalho na escola, eu ouço de forma muito constante, comum. Ah, meu filho sofreu bullying, mas assim, é necessário que a gente faça essa distinção se existe a intencionalidade, a repetição e o desequilíbrio de poder. Sim. Fica muito mais fácil agora a gente saber separar uma situação da outra. E a gente também trouxe muitos outros pontos importantes para a gente discutir aqui, e o Silas agora vai falar sobre outro dado. Rafa, puxando o gancho, né, que Gabriel trouxe sobre o cyberbullying, a aparência física, né, segundo dados da Unicef e do IBGE, a gente consegue perceber que a aparência física pode estar sendo um dos grandes motivos também para o bullying, né, para o acometimento do bullying. Então, assim, conte mais sobre isso, sobre os tipos mesmo, entende? Como a gente consegue diferenciar, entende? Conta mais um pouco pra gente. Silas, isso acontece, né? Em relação ao dado que você trouxe, vinculado à aparência física, né, ter essa características que se acende muito mais, né? As pessoas cometem bullying com as outras, utilizando muito as questões de características físicas, né, e pessoais. Isso acontece muito porque quem faz bullying, né? A pessoa que agride, o agressor, tem muita dificuldade de lidar com a diferença. E tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? De ter empatia, né? Não é que há um problema com o sujeito, não é que há um problema com a sua aparência física, jamais. É a dificuldade do agressor, né? De conseguir lidar com as diferenças. E quando eu falo isso, eu não estou legitimando ele, jamais. Eu estou dizendo que é um problema seríssimo porque nós
tanto no ambiente escolar quanto no nosso ambiente social, nós precisamos lidar com as diferenças, porque todos nós somos diferentes. Então, quando você traz aí, né, esse dado de que utilizam essas características físicas, características de cunho pessoal para agredir o outro, pode entrar tanto na agressão verbal, né, na característica desse bullying, utilizando a agressão verbal, quanto tem pessoas que são tão intolerantes com as diferenças que entram aí no processo de agredir fisicamente, né? Entra também o processo do cyberbullying, pega essas características individuais, específicas do colega, né, do sujeito, para constrangê-lo, quando é um comportamento inaceitável e inadmissível. Todos nós somos diferentes, temos particularidades, características físicas, comportamentais e pessoais, que é isso que faz a gente ser completamente diferente. E o chão da escola é esse espaço que vai favorecer com que vocês aprendam a lidar com as diferenças. E é bom demais a gente ter essa pluralidade aqui dentro desse ambiente, ter várias pessoas diferentes, porque eu jamais gostaria de me relacionar comigo o tempo todo. Imagina se todo mundo fosse igual, não seria legal. Então, o que faz esse ambiente ser múltiplo, ser diverso, é exatamente as diferenças. E elas precisam ser respeitadas. Não tem nenhum problema você ser diferente de mim, Bia ser diferente de mim. É isso que nos torna humanos, únicos e individuais. Perfeito. E que bom saber que hoje a escola está mais aberta para isso. Importante dizer também que o bullying, né, ele é temática de várias ações da escola. Uma delas, do próprio LIVE, que vocês conhecem, é o Laboratório de Inteligência de Vida. Em alguns momentos circunstanciais do próprio LIVE, essa temática é trazida para todas as turmas dentro de seu universo, para que a gente possa trazer a consciência de vocês também sobre a importância do tema. A gente também teve algumas ações do Open, do nosso núcleo, né, da escola, abordando essas temáticas aqui com vocês. A Bia também tem um dado importante para trazer para a nossa discussão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, adolescentes vítimas de bullying apresentam maior risco de ansiedade, depressão, isolamento social, queda do rendimento escolar ou até mesmo abandono escolar. Eu queria saber, Pro Rafa, o que podemos fazer para combatermos o bullying? Muito boa pergunta, Bia. Obrigada por perguntar. A gente precisa entender que dentro desse movimento do bullying existem 3 personagens, tá? Existe o agressor, que esse é o nome que tem que ser dado, existe a vítima e existe aqueles que presenciam isso, né? E a gente precisa mudar esse pensamento de que se eu não cometo bullying, tá tudo ok. Se eu não sou vítima, está tudo bem e ponto. Não. Existem 3 figuras, e se você é essa figura, Bia, de que não sofre o bullying, não comete, mas visualiza, presencia você. Se você não faz nada, você está sendo um agente que, de alguma forma, direto ou indiretamente, está contribuindo para que isso cresça. Então, o que é que a gente pode fazer? O que você, Bia, pode fazer? O que vocês podem fazer, galera? Primeiro, acolher essa vítima, encorajá-la. Como a gente tem esse processo, lembra da característica? E uma das características é esse desequilíbrio de poder, né? É um grupo muito grande contra uma pessoa só. Na maioria das vezes, quem sofre tem medo de pedir ajuda. Por que medo de retaliação? Se eu falar com algum adulto, com algum responsável, eu vou sofrer mais do que eu sofro. Por isso que existe um sofrimento muito silencioso aí nesse processo, mas vocês precisam encorajar a vítima. Você não está sozinha, eu estou com você. Se você precisar, eu vou até a coordenação, eu Isso procuro tem um professor. impacto tão forte para quem está muito recebendo, gente. Não grande. tem algo melhor. Eu fico imaginando, diante de uma situação constrangedora de sofrimento, a pessoa receber um abraço e ouvir, ó, eu tô junto contigo. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Isso tem um poder incrível. Eu acho que o início, para responder a pergunta de Bia, é justamente essa atitude de vocês, de não presenciarem sem intervir. Isso. Não olhar aquela situação assim com passividade, com indiferença, não é comigo, então tudo bem. Não. Isso não é certo, isso não tá legal. E aí, os dados que Bia trouxe para nós são de impactos emocionais reais e gritantes. E quando a gente está falando de casos muito graves de bullying, a gente pode acrescentar aí a automutilação e da ideação suicida. Então, a gente está falando de um caso de saúde mental
que grita que é importante ter intervenção e cada um de vocês tem um papel importante. Talvez não sejam vocês os responsáveis por fazer minar ou acabar com aquela situação, mas encorajar a vítima, acolher a vítima, conduzi-la até alguém que pode fazer isso. E encorajá-la para que ela possa pedir ajuda às pessoas certas, porque muitas vezes a postura é de não pedir ajuda, achar que ninguém pode resolver aquele problema e sofrer sozinho. Exatamente. E também puxando, né, Rafa, esse gancho, né, do que Bia trouxe, a gente pode ver também que essa pessoa, né, que faz o bullying, o agressor mesmo, né, esse agressor, ele vai estar basicamente tentando se incluir em um grupo, entende? Como se estivesse tentando ser popular ou alguma coisa do tipo, e por isso faz o bullying, para tentar ser maior do que a pessoa que sofre, entende? Sim, É algo que a sobre gente o outro. percebe muito, que a pessoa, né, o agressor, ele tenta ser maior sempre, um grupo maior para tentar se incluir, se encaixar em um grupo e fazer com que essa pessoa que sofreu, né, fique mais afastada, sofra mais, né? E é o que a gente sempre percebe, né? Sim, uma ideia de se sobrepor ao outro, De se destacar de se alguma forma. destacar, né? Mostrar que ele tem domínio e força, né? Sobre aquele sujeito ou sobre vários sujeitos, né? Porque, assim, geralmente quem comete bullying não comete com um único sujeito, né? Tem ali um determinado grupo, né? E como você falou, Silas, às vezes esse grupo cresce porque nessa fase que vocês estão, a fase de adolescência, vocês querem fazer parte de um grupo, querem ser pertencentes a esse grupo. E como em alguns momentos, né, e na maioria dos casos, esse grupo é um grupo mais popular, né? O descolado da escola, muita gente quer fazer parte. E para fazer parte, o que é que faz? Repete comportamentos Mesmo inadequados. sabendo que eles não são corretos. Exatamente, exatamente. A gente tem mais um dado, a Sofia vai trazer pra gente, mas antes disso, Rafa, queria dizer pra vocês que esse episódio tá no YouTube e no Spotify, tá? Sofia, por gentileza. Também como o Pro Rafa disse sobre os adolescentes não contarem sobre o que acontece, é devido ao sentimento da vergonha, de não conseguirem se defender, não contar para alguém. E caso contem, eles vão acreditar que não vai mudar, porque pode ser não levado a sério, tanto pelos próprios pais ou como a coordenação da escola. Mas a escola ela está de fato tentando ajudar esses alunos, tendo a iniciativa ou dele mesmo ou dos colegas. Na verdade, Sophie, sempre que não há uma intervenção direta, não é porque esse adolescente contou, é porque na verdade foi omitido, né? Porque sempre que essa vítima, né, esse aluno, ele conta para esses pais e conta para a coordenação, existe uma intervenção imediata. O nosso maior empecilho é exatamente porque eles não contam, né? E você Além de não contar os detalhes. Exato, conta de forma superficial ou não quer trazer nomes e é muito difícil nesse processo de você identificar quem é essa pessoa que está, né, sendo a agressora se você não tiver nomes. Então, como você disse, o medo é muito presente. Por isso que dentro desse bate-papo com vocês, eu faço questão de trazer, né, os três participantes, os três personagens e trago vocês, enquanto estudantes, como também agentes de mudança nesse processo, de auxílio nesse processo. Porque se por vezes a gente tem uma vítima que tem medo de pedir ajuda, nós temos olhos, vocês são esses olhos, né? Tem uma frase muito bacana que eu gosto, que é de Martin Luther King, que ele fala que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Todas as vezes que nós trabalhamos aqui na escola, essa temática, eu gosto de trazer essa frase, porque eu não tenho como não trazer a toda essa comunidade escolar um senso de responsabilidade, né? Se eu não agrido, não sou agredido, tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Se nós já sabemos que quem sofre tem medo de buscar ajuda e nós já entendemos quais são esses motivos, né? É o medo da retaliação, de não ser compreendido, de não ser ouvido, mas eu visualizo, eu tenho sim um papel importante, né? Eu sou um agente de transformação. Eu acolho esse sujeito e se mesmo após esse acolhimento ele não se sentir encorajado a
por si mesmo, né? Pedir suporte e ajuda, eu posso fazer isso por essa pessoa. Isso mesmo, Rafa. Igualmente, né? O ato de palestrar e de falar sobre isso é muito importante, porque em determinadas vezes a gente vê que a pessoa sofreu bullying, ela vai falar, é brincadeira, mas foi brincadeira. Não é uma brincadeira. E muita gente, por esse medo, como Sofia relatou na pergunta dela, fala que é brincadeira. Ai, que foi isso e aquilo, não foi assim. Não, ele fez isso, não, foi isso, foi aquilo. Pra tá escondendo mesmo, né? E a gente sempre tá falando que não é uma brincadeira. Se você sofreu, se você tem traumas com a fala, né, do agressor, isso não é uma brincadeira. A gente tá sempre tendo que colocar isso pra que fique mesmo claro, né, na mente dessa pessoa, né, pra poder ser falado. Perfeito sua contribuição, Silas. Às vezes a gente tem também essa dificuldade da pessoa identificar aquilo como bullying. Gente, só é brincadeira quando todo mundo acha graça. Se teve uma pessoa que não achou graça, que se retraiu, que fechou a cara, que se constrangeu, não é brincadeira. E como identificar o bullying? Com essas 3 características que nós já falamos, né? Repetição, intencionalidade, desequilíbrio de poder. Então, se eu não tenho a informação do que é o bullying, quais são as características do bullying, quais são os tipos do bullying, fica difícil eu identificar e até pedir ajuda. Foi muito bom a sua contribuição, Silas. Então, por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Porque talvez você que esteja em casa me ouvindo, você pai, você adolescente, criança, você nunca tenha ouvido falar dessa forma. E a partir das características do que é o bullying, que é essa violência disfarçada, talvez você em casa possa pensar, eu acho que o que eu vivo é um pouco parecido com isso, se aproxima disso. Então, se você está me ouvindo e sente na pele algo parecido, peça ajuda, fale com a sua família, converse com a coordenação da sua escola, fale com amigos de confiança, mas não aceite essa violência, não se silencie diante desse agressor. E a única forma da gente conseguir, de fato, combater, lutar contra isso, é tornando isso, né, de alguma forma público, acessível aos adultos que podem sim nos auxiliar nesse processo de combate. Exatamente. E eu tenho agora um pedido e alguns agradecimentos. Né? Pedido às famílias que fiquem atentas aos detalhes. Isso é muito importante. Atenção a como os filhos de vocês estão se comportando, como eles estão usando a rede social. Olhem o celular dos seus filhos, os grupos de WhatsApp. Vocês precisam acompanhar os detalhes, porque aí vocês podem ajudar. O professor, posso citar um aplicativo que, Pode. inclusive, minha mãe usa. O nome é Family Link. Ele gerencia o que o seu filho está usando, gerencia o celular do seu filho. Então, nesse aplicativo, consegue ver o que é que seu filho está acessando, o que é que ele está assistindo, o que é que ele está instalando, e até mesmo onde seu filho tem, apresentar a localização, essas coisas. Eu acho bem importante isso. E eu gosto de ter o Family Link porque eu gosto de ter essa supervisão. Sempre Você se na sente sala. mais em paz, né? Sim. Muito bom. Dica boa é dica compartilhada. Cuidado também com os jogos, né? Sim. Né? Nos jogos a gente tem aí, Os às jogos vezes... online que você compartilha, joga com outra pessoa estranha que você não conhece bem. Eu só acrescentaria, Laeste, 2 pontos quando você traz, né, esse cuidado, né, Da família, né? da família, é observar, né, se esse adolescente ou essa criança tem apresentado resistência para vir para a escola, uma vez que anteriormente vinha sem nenhum problema. E aí, de um tempo para cá, talvez tenha apresentado maior resistência, não quer vir, não quer acordar. E o rendimento escolar, né? A gente sabe que a baixa no rendimento escolar pode ter múltiplos fatores, mas são pontos a serem observados. A dica que Bia deu também, muito bacana, Bia, muito bacana. Dica boa, dica compartilhada. Atenção vocês em casa, Family Link, vamos usar esse Vamos aplicativo aí para utilizar. ajudar os nossos filhos. Isso. Fácil de baixar e assim, e é uma E de usar também. de usar, né? Uma segurança para o seu filho e uma tranquilidade também para os pais, né? Por saberem mais ou menos o que é que os seus filhos estão acessando nesse mundo virtual. Perfeito. Gente, muito obrigado, viu, Laerte, Rafa. Aqui nós somos só 5 do 9º ano, mas em agradecimento a todo o 9º ano. Então a gente já passa logo essas informações, as perguntas que vocês trouxeram também nos ajudaram. A gente já passa para eles também. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Eu que sou muito grato, o Rafa também, eu imagino. Nós estamos Sim. muito felizes por estar aqui com vocês. Obrigado ao Silas pela contribuição, Bia, Sofia,
Davi, Gabriel, vocês foram muito bem e nós ficamos agradecidos por vocês terem se voluntariado para esse episódio. Deus abençoe a todos vocês. O episódio, tenho certeza que ficou muito massa, Muito vai ajudar muita bacana. gente dentro do nosso universo. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Abraço.